Ele tinha 9 anos e era inteligente, o melhor de sua classe. Eu tentei explicar quase todos os detalhes de sua vida até aquele dia em que ele não voltou para casa. Ele estava vestindo uma camisa vermelha e jeans, um moletom cinza e sapatos cinza. Jess o deixou na escola naquela manhã porque havíamos dormido demais e perdido o ônibus. Como ela conta, ela chegou à escola atrasada para uma reunião matinal. Beijou sua bochecha macia, como ele gostava, e o lembrou de fechar o zíper da jaqueta. Ele a dispensou e correu para dentro. Normalmente, ela o teria acompanhado. Nós dois teríamos feito isso. Esse era o nosso ritual. Mas essa manhã, todo mundo estava muito atrasado. Ela esperou no carro com os dedos frios, pressionados contra as aberturas de ventilação, para se aquecer, e o observou atravessar o pátio vazio até o prédio da escola. A mão dele alcançou a porta para abri-la e ela sorriu e foi embora. Eu a ouvi contar isso uma dúzia de vezes. Eu acreditei nela. Eu contei minha parte também. O abracei, o chamei de amigão, dei a ele um copo de leite, dizendo que o ajudaria com o dever de casa hoje à noite. Éramos bons pais. John estava na escola. Jess estava a caminho do trabalho. E eu estava enchendo meu tanque no posto. Essa foi a nossa manhã. John sempre voltava para casa no ônibus escolar. Leida, a nossa vizinha, o encontrava, o deixava entrar em casa e assistia um desenho com ele até que eu ou Jess entrássemos. Ela era ótima. Essa era a nossa vida. Não era perfeito, mas era a nossa vida. Isso é o que dissemos a todos, repetidamente. Leida me ligou às 3h45. John não desceu do ônibus. A escola não conseguiu localizá-lo. Ele não tinha chegado à aula. Liguei para a polícia às 4h15, momentos depois de sair do trabalho. Eu estava frenético. Eu os encontrei em casa. Em algum momento entre a saída de Jess, depois de ver seu braço tocar aquela porta, e a entrada na escola, nosso doce John havia desaparecido. As câmeras de dentro da escola nunca o haviam flagrado no corredor. As do lado de fora não estavam funcionando corretamente, então não havia como dizer exatamente onde ou quando ele havia desaparecido. Mas ele nunca abriu aquelas portas. Ele nunca entrou em sua sala de aula. Todos na cidade se uniram. Eles revistaram os esgotos e becos. Eles se espalharam pelas cercas trancadas do quintal e caminharam pelos campos e áreas arborizadas em clima frio e enevoado. A polícia, inicialmente, suspeitou de nós, o que era muito normal. Cada um era suspeito. Repetimos os acontecimentos 100 vezes para 100 pessoas diferentes. Nossas vidas foram derrubadas e nossas reputações manchadas. Éramos mais novos na vizinhança e eles tinham certeza de que tínhamos feito alguma coisa com John. Eles tinham certeza de que John era um bom aluno e querido por todos na vizinhança, embora ele só tivesse 2 amigos que conheci e recentemente tivesse se metido em problemas por destruir o jardim de um vizinho. Acho que o vizinho se esqueceu disso. Uma mãe e sua filha de 13 anos o encontraram 2 semanas depois em um campo. Ele estava coberto de terra e sombrio, mas não havia nenhum arranhão nele. Eles reconheceram seu rosto e roupas pela TV. Disseram que ele estava sorrindo e, quando perguntaram para onde ia, ele disse: "Para casa." Ofereceram-lhe uma carona, mas ele disse que iria a pé. Ele aceitou o refrigerante que lhe ofereceram, dizendo que estava com muita sede. Chamaram a polícia e o seguiram enquanto ele caminhava, atravessando estradas e pátios enquanto se dirigia para casa. Ele chegou em casa às 3h15 daquela tarde, exatamente 2 semanas depois, com uma caravana de carros e pessoas o seguindo. Jess o cumprimentou na porta. "Mamãe?" ele disse antes de abraçá-la. Nós dois choramos naquele momento. A TV chamou isso de milagre. O chefe de polícia que tentou quebrar meu nariz, certo de que eu havia enterrado meu próprio filho fora da cidade, até se desculpou sem entusiasmo, depois que John lhe contou sobre o homem mau na caminhonete que o havia agarrado e levado da porta da escola. John não lembrava todos os detalhes. Eles prenderam alguém que se enquadrava na descrição em 1 hora. Um homem chamado Gil Farabee.
que parecia um pouco assustador para o seu próprio bem. Ele confessaria antes de chegarmos em casa com John naquela noite. Depois que os depoimentos foram coletados e o hospital olhou para John e o considerou bem, nós o levamos para casa. Eram quase 2 da manhã quando paramos na garagem. Jess e eu ficamos ali sentados um pouco, esperando que ele falasse. Eu tô com fome, ele disse. Jess falou primeiro. Estamos muito felizes por você estar de volta. Eu tô com fome, John disse novamente. Tá bom, filho. Nós vamos preparar a comida. Eu disse, me movendo para abrir a porta do carro. Mamãe, papai, ele disse. Eu parei de me mover. Acho que Jess parou de respirar. Vocês estão felizes por eu ter voltado? Nós não respondemos. Com isso, saímos do carro e entramos em casa. O que as pessoas não entendem é que John não é John, sabe? Ele não tem 9 anos. Na verdade, eu não sei quantos anos ele tem. Nunca tivemos um filho. Tínhamos acabado de nos casar quando o encontramos. Morávamos em outro estado nessa época. Estávamos na casa dos 20 anos e despreocupados. E então, um garoto veio até o nosso carro quando estávamos chegando em casa à noite. Ele disse que estava com medo e com fome. Perguntamos a ele sobre seus pais e o levamos para dentro para aquecê-lo. Mas uma vez que você o acolhe, uma vez que o deixa entrar em sua casa, você não pode expulsá-lo. Ele não vai embora. Nós descobrimos isso. Ele não tem pais. Ele tem 9 anos para sempre. Nunca envelhece. Eu tenho 45 anos e o conheci quando tinha 23. Ele também não vai deixar você ir embora. Ele encontra você e você cuida dele até morrer. Ou ele morrer, mas ele nunca morre. Nós tentamos de tudo para matá-lo. Tantas vezes. Sabe, Gil realmente sequestrou John, com total intenção de fazer todas as coisas terríveis que pessoas como ele fazem com as crianças. Mas ele não conhecia John. Gil sequestrou o garoto errado e acho que John não gostou muito dele e decidiu que nos queria de volta. Tínhamos pensado que era uma espécie de sorte, sabe? Talvez ele levasse John para longe e tropeçasse na vida de outra pessoa. Você vai ter que desculpar essa mentalidade, mas estamos cansados, exaustos, e estamos cansados de alimentá-lo. Sabe, Gil matou algumas crianças antes, estados de distância, claro, mas ele foi responsabilizado pelos recentes desaparecimentos nesse condado. E não foi ele. Eu não tô defendendo o saco de merda. Ele realmente machucou muitas crianças. Mas os desaparecimentos recentes éramos eu e Jess. Bem, John, na verdade. Mas ele tem apenas 9 anos e não consegue se alimentar sozinho. Na verdade, não os machucamos. Nós apenas os levamos para o quarto dele. Você os coloca para dormir e os leva para o quarto dele. Ele só quer crianças. Tentamos alimentá-lo com moradores de rua ou idosos que pareciam estar à beira da morte. Ele só come as crianças. Não tínhamos permissão para vê-lo comer, mas ouvimos. Nunca havia bagunça ou grandes barulhos. Então, Jesse e eu pensamos que talvez ele os comesse inteiros como uma cobra faz. Merda, a gente tinha que fazer alguma coisa. O que acontece se fugirmos? Ele segue em todos os lugares. Você não pode fugir dele. Você estará tomando banho no banheiro de um motel de merda a 9 estados de distância e ele de repente estará lá, dizendo: estou com fome. De novo, e de novo, e de novo, até os seus ouvidos sangrarem. Matar ele? Bem, ele não morre. Nós tentamos. Ele se cura e se levanta imediatamente. Trancá-lo? Ele sai. Dizer não? Bem, você nunca diz não para John. Certa vez, vivi um ano inteiro de seu tormento. Quando lhe disse não, cada um dos seus piores pesadelos. Ele sabe. Tô com fome, ele disse quando entramos. Por favor, hoje não, disse Jess. Vai chamar muita atenção. Amanhã, eu prometo.
John sorriu e correu para o seu quarto para brincar e dormir. Boa noite, mamãe, papai. Ele gritou lá de cima. Eu realmente senti falta do meu quarto. Jesse e eu nos entreolhamos e sentamos no sofá. Ligando a TV, vimos um painel de especialistas dar a notícia de que John foi encontrado vivo e fotos de nossa família feliz encheram a tela. Todos estavam tão felizes por ele estar de volta. Era um milagre. Desculpa, eu tô grávida, disse Jess, e seu rosto era de tormento. O meu estômago embrulhou. Nós sabíamos que nunca conseguiríamos ter filhos. Eu não preciso falar com você, disse Gil. O meu advogado disse que eu não posso falar com ninguém além dele. Eu comecei a falar, mas ele me interrompeu. Gil tem uma voz profunda que eu não conseguia identificar. Não era necessariamente pobre, talvez apenas sem instrução, lento. E eu não vou me desculpar com você. Eu não quero um pedido de desculpas. Eu disse. Eu quero saber o que você fez com ele. Por que você quer saber o que eu fiz com seu filho? Seus olhos verdes se iluminaram. Gil tinha um formato estranho, pernas finas e curtas e uma barriga que parecia estar grávida. A barriga fez com que sua camiseta branca da prisão se enrolasse, expondo a pele bronzeada. Disseram que ele era meio nômade, morava em uma caminhonete. Seu cabelo era da cor de lama seca, curto e cacheado. Eu estava aqui porque, algumas noites, depois de John ter retornado para nós, Jess notou um pequeno corte cicatrizando em seu braço enquanto o ajudava a se preparar para dormir. Não foi tanto um corte, ela explicou, mas sim uma rachadura. Como uma rachadura quando a pele dos dedos seca e você os abre apenas para ver a pele se separar. Ela pensou brevemente em mencionar isso a John, mas antes que pudesse, ele tocou sua barriga e perguntou sobre o bebê. Outro? Ele disse, antes de deixar cair os braços e ir para a cama. Essa rachadura nos consumiu por dias. Achamos que John sabia que sabíamos disso, porque ele começou a cobrir aquela coisa constantemente. As pessoas da vizinhança nos trouxeram presentes e comida, mais do que poderíamos comer, se ainda pudéssemos comer como costumávamos. Realmente, não importava mais se comíamos ou não. Nós nunca morremos. Nunca ficamos com fome. Ele nunca nos deixaria morrer de fome. Bebi doses de uísque durante anos e nunca fiquei bêbado. Nunca vi a morte. Eu odiava ir ao médico há anos. Envelhecemos, mas ficamos suspensos de necessidades além do sono. Ainda precisávamos dormir. Às vezes, comíamos porque parecia algo que tínhamos que fazer. No sexo, podíamos sentir um pouco, mas principalmente para acabar com o tédio, a solidão. Tínhamos amigos que ele escolheu e trabalhávamos onde ele achava que deveríamos. Nunca precisei enviar um currículo. Eles acabaram de me contratar. Jess também. Um dos policiais da cidade passou para nos ver uma noite. Ele trouxe algum tipo de caçarola de frango e deu um tapinha na cabeça de John. Depois de ele entregar alguns adesivos com distintivos da polícia. Quando John saiu para colocá-los em seu quarto, perguntei ao policial se ele poderia me levar para ver Gil. Jesse e eu estávamos discutindo sobre a rachadura e tínhamos certeza de que ela não existia antes. Tinha que ter sido Gil. Ele fez alguma coisa. Todo esse tempo, todas as nossas tentativas nunca afetaram John. Queimá-lo, cortá-lo, atropelá-lo não produzia nada. Mas Gil conseguiu feri-lo. Por que você quer falar com aquele maníaco? Disse o policial. Eu só preciso saber por quê. Eu preciso olhar nos olhos dele e perguntar por que ele levou meu filho. O policial era pai, então talvez ele conhecesse esse sentimento. Ele levou 3 dias para me conseguir. Eu só tinha 15 minutos. Eu esperava que isso fosse suficiente, mas Gil estava demorando a responder. Eu só preciso saber o que você fez com ele. Eu reiterei. Nada. Eu não fiz nada com ele. Você ouviu. Ele tá bem. Nenhum arranhão.
Você amarrou ele, queimou ele, cortou... O que você fez, Gil? Olha, eu não preciso te contar nada sem meu advogado. Eu estava tentando manter a compostura. Todas as suas respostas evasivas eram uma perda de tempo. Eles já estavam citando trechos de supostas confissões à polícia no ar. Ele era muito gráfico quando se tratava dos pequenos Molly, Ben e Sabrina. Mas por que ele era tão tranquilo quando se tratava de John? Eu sei que você fez algo com ele. Eu só preciso saber. Você não entende. Eu não me importo com o que você fez. Eu preciso saber como você tentou matá-lo. Ele tem uma rachadura na pele. Eu preciso saber como você fez isso, para que eu possa fazer também. Gil se animou. Você é realmente um cara doente, né? Gil sorriu. Você quer saber como eu arranquei as tripas da menininha Darcy Magnet? Não, apenas o John. Eu tô desesperado. Eu sei que não sou melhor do que Gil. Ambos precisamos matar crianças por razões diferentes. Gil gostava disso, no entanto. Eu odiava cada momento disso. Aquele garoto não é normal. Ele não é uma criança. Eu não sei o que ele é, mas ele não é uma criança. Faltavam 8 minutos. Tá bom, o que você quer saber? Começa do início. Ele repassou o seu método usual, como ele os pegava quando estavam sozinhos, geralmente dizendo que ele era zelador ou algo verossímil. Pedia que fossem dar uma volta. Na caminhonete dele, ele os amarrava, ele abusava delas e depois estripava como um peixe. Ele deixava o interior delas espalhado pela rodovia. Às vezes, ele guardava os ossos e afiava. Quando ele se sentia sozinho e sentia falta deles, ele passava os ossos afiados pelos braços e pernas se cortando. Ele disse que isso o acalmava. Mas ele não fez tudo isso com John. Ele pegou John desprevenido entrando na escola. Ele percebeu algo errado com o garoto e se virou para ir embora, mas John insistiu que eles fossem amigos. Gil imaginou, por que não? Esse garoto estava tão disposto. Então trouxe John para sua caminhonete. Ele amarrou John e disse que o menino nem se contorceu. Ele apenas riu. Então ele começou a dizer os nomes para Gil. Os nomes de todas as crianças que ele matou, até a própria mãe e todos os seus gatos de estimação. Gil tentou calá-lo esfaqueando, mas a faca entrou e saiu sem sangue. Gil tentou estrangulá-lo, sem sucesso. Durante horas, ele tentou torturar John. Irritado, e a cada hora que passava, John se transformava em mais uma vítima dele. A certa altura, Gil pegou um osso para se cortar, para se acalmar, e acidentalmente passou pela pele de John. Ele disse que isso o cortou como manteiga, mas não era realmente um corte, era uma rachadura, nenhum sangue. Apenas a pele abriu e se desfez. O osso pertencia a Sidney Learett, de Cleveland, Ohio. Ela tinha cabelos loiros e tinha medo de patos. Sua mãe se matou logo depois que ela desapareceu. Gil pensou que talvez tivesse ganhado vantagem, mas John disse: "Eu tô cansado desse jogo." Gil não se lembra muito do que aconteceu depois disso. Ele acordou em um motel não muito longe da cidade. Já se passaram quase 2 semanas e John estava parado, olhando para a janela. "Você mata crianças, eu mato crianças", John disse. Gil sentou-se calmamente na cama. "Bem, eu vou para casa agora", John disse antes de abrir a porta e voltar para casa. A polícia pegou Gil tentando desesperadamente encontrar sua van e seus ossos afiados. Eles ainda não foram recuperados. Saí da delegacia me perguntando se Gil tinha inventado tudo, me perguntando se os ossos fariam alguma coisa. Onde eu conseguiria ossos? É algum osso específico de criança? Tem que ser uma criança específico? Eu pego apenas uma criança aleatória e espero que funcione? Sidney é diferente das outras crianças. O policial que marcou minha conversa com Gil me parou na saída. "Então,
Você obteve as informações que precisava? O seu encerramento? Sim, mais ou menos. Ele é um doente, não é? Sim. Uma de suas vítimas tinha uma doença terminal. Ela estava morrendo. E em vez de morrer em casa, com os pais, ela morreu com aquele pervertido de merda. Meu Deus, isso é loucura. É doentio. Qual criança? Cindy. Ou Sylvia, Sidney, sei lá. Ele confessou tantos nomes. Eu tenho certeza que as notícias dirão algo em breve. Sim, obrigado. Crianças morrendo. Foi só nisso que pensei no caminho para casa. Talvez fossem crianças morrendo. Eu simplesmente não tinha as respostas. Fiquei sentado no carro um pouco, tentando entender as coisas. Eu podia ver Jess andando pela sala, arrumando as coisas. Ela sempre faz isso. Ela acenou para mim quando me viu. Eu acenei de volta. John bateu na porta do passageiro, me assustando. Eu baixei a janela. Você deveria estar na cama. Você foi falar com o homem mau? Sim, eu só queria ter certeza de que ele estava preso. E não machucaria mais crianças. Ele não vai machucar você de novo, tá? Nunca. Vamos, eu vou te levar pra cama. Ele te contou alguma coisa? Não. Você tá mentindo pra mim. Eu fiquei quieto no meu lugar. A mamãe vai ter um menino. Eu quero um menino. Bom, ela tá bem cedo na gravidez, não tem como saber ainda. Tem sim, um irmãozinho. Não é ótimo? Eu posso até deixar vocês ficarem com ele dessa vez. Ah, obrigado, isso é muito legal da sua parte. Mas só por um pouquinho. E silêncio, mais uma vez. Viu, papai? Eu sou bom pra você e pra mamãe. Eu sou um bom garoto. Ele enfiou a cabeça pela janela e foi até o carro pegar um livro que havia esquecido no banco da frente. Eu pude ver a rachadura em sua mão ficando maior. Eu sorri e o acompanhei até a porta. Quando estávamos entrando, ele parou e se virou para mim. De qualquer maneira, eu vou precisar de um novo corpo. Esse tá ficando ruim. Vamos ter que acabar trocando de vez em quando. Na manhã seguinte, Jess e eu acordamos para cumprimentar John na cozinha, assistindo a um noticiário. O homem mau morreu. O quê? Jess perguntou. Assistimos um pouco ao programa. Gil foi encontrado morto em sua cela, encolhido e com cortes e mordidas por todo o corpo. O repórter comparou as mordidas e arranhões aos de uma criança ou pequenos animais. John desligou a TV e foi até Jess, envolvendo-a nos braços. Eu tô com fome, mamãe. Jess virou-se para o armário e abriu a porta, deixando John espiar. O olhar morto no seu rosto dizia exatamente o que nós dois pensávamos. Uma menininha de 7 anos estava amarrada, quieta, dormindo. John sorriu e bateu palmas alegremente.